Olá, olá, caro aluno da Escola Estadual de Emaús. Vamos ter a nossa aula de Geografia hoje, segunda série da área de Ciências Humanas e suas tecnologias, com o tema Formação dos blocos regionais. Essa aula foi elaborada pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco. Vamos falar um pouquinho do comércio mundial. O comércio internacional de serviços perfaz atualmente uma parcela considerável de comércio entre os países. Este comércio é representado por frentes: turismo global, serviços de informática, atividades culturais e desportivas, prestação de serviços a empresas, como por exemplo telemarketing, call center, contabilidade, consultoria, entre outras. Para se inserir-se no mercado global, os países abdicam a possibilidade de efetuar uma política nacional, tanto econômica quanto social. Então, caros alunos, vocês veem aí a importância do comércio mundial, né? Praticamente tudo que nós usamos hoje não é algo produzido somente no Brasil, é algo produzido no mundo, né? Que chega até nós através desse comércio. Vamos em frente. Existe uma organização que coordena todo o comércio mundial. Essa organização ela é conhecida por uma sigla, como vocês estão vendo aí, chamada OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Ela foi criada em 1995, tentando estabelecer as normas das relações comerciais, bem como a questão da propriedade intelectual e das patentes. O que é a patente? É um documento que atesta o direito de uma pessoa ou empresa de um invento. Por exemplo, a fórmula de um medicamento. Se alguém descobre a fórmula de um remédio para o coronavírus, isso vai ser patenteado por quê? Para que essa pessoa possa ter o lucro na venda desse remédio. Os países desenvolvidos, também chamados países de primeiro mundo, eles criam barreiras não tarifárias. O que seria isso? Seria uma forma de protecionismo disfarçado. Quando fala não tarifário, ou seja, são barreiras que não passam pela cobrança de tarifas e taxas, mas ela é sim uma forma de se proteger. Como é que se dá isso? Em primeiro lugar, se dá através da defesa comercial ou dumping. O que é o dumping? É você comercializar uma mercadoria com um preço muito baixo, também chamado de concorrência desleal. Existe também a chamada imposição de cotas. O que é isso? É uma medida que limita a quantidade que pode ser importada de um certo produto. Por exemplo, digamos que nos Estados Unidos a gente só possa importar de lá 5 computadores. Então, essa medida, né, ela é uma medida de proteção, né, de proteção do mercado nacional. Também existe a chamada defesa técnica, quando o produto não apresenta tecnologia adequada. Você compra um produto achando que ele vai ter uma certa função, uma certa qualidade, mas não vai ser assim na prática. Outra prática que os países têm utilizado também chama-se subsídios, que é o quê? É uma forma de ajuda financeira, direta ou indireta, do governo a certos setores produtivos, com o intuito de torná-los mais competitivos. Digamos, por exemplo, que o Brasil disputa, Brasil não, os Estados Unidos está disputando o comércio com o Brasil, o comércio de laranja. Só que lá nos Estados Unidos o governo dá ajuda financeira para os produtores agrícolas para que seja melhor a produção americana do que a brasileira. Existem também as chamadas barreiras fitossanitárias, que são medidas aplicadas principalmente sobre produtos agropecuários, com o estabelecimento de rigorosas normas justificadas por questões sanitárias. Vamos dar um exemplo que a gente pegou, né? A gripe aviária,
chamada gripe do frango, gripe suína, né? Então eles dizem, olha, se o país estiver apresentando esse problema, nós não vamos comprar alimento, ou alimento, no caso animal ou vegetal, se usar muito produto agrotóxico, fertilizante, certo? Então isso é uma barreira fitossanitária. Vamos em frente. E aí nós ficamos interrogando, né? O que são blocos regionais? Quais seus objetivos? Qual a lógica dos blocos regionais? E aí temos as respostas, né? Blocos, né, regionais. Qual a lógica, né? Primeiro vamos responder essa terceira questão. Qual a lógica dos blocos regionais? Primeiro, o aumento de parcerias em detrimento de rivalidade. Ou seja, é melhor você ter parceiro do que inimigo. Outra coisa, aumento de áreas de consumo preferencial. Você vai ter uma área, né, de consumo preferencial, que você vai dar prioridade a ela, né? Aumento de capacidade de concorrência e também aumento da acumulação de capital. Vai haver um certo enriquecimento a partir deles, né? Então vamos agora à definição de bloco regional. Bloco regional é uma organização entre países com o objetivo de se fortalecerem economicamente, estabelecendo relações econômicas e sociais com certos privilégios de interesse comum. Essa regionalização da economia ganhou força no mundo todo a partir da década de 90 e hoje grupos economicamente fortes dominam o cenário internacional. Então, bloco, o próprio não está dizendo o que é um bloco, é um conjunto de países de uma determinada região que se associam para terem privilégios comuns. Geralmente, o fator geográfico favorece a criação do bloco, promovendo a integração entre vários países. Mas também existem blocos que ultrapassam o limite do seu continente. Como também há países que fazem parte de mais de um bloco econômico ao mesmo tempo. Vamos ver as etapas, porque um bloco não pode ser criado assim de primeira, né? Primeira etapa da formação de um bloco regional é a chamada união aduaneira. O que é que seria isso? Né? Seria uma união de portos, ou seja, passar a ter uma mesma tarifa, né? Ou seja, reduzir tarifas sobre os produtos. Né? Ele dá o exemplo aqui, o Mercosul, certo? Por exemplo, qualquer produto brasileiro ele pode circular no Mercosul, na América do Sul, sem ser cobrado tarifas extras, né? Ou seja, ele segue uma TEC, que é uma tarifa externa comum, ok? Da mesma forma da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, enfim. Vamos em frente. Outra forma chama-se zona de livre comércio. É onde há uma livre circulação de mercadorias com a eliminação total ou parcial de tarifas entre os países membros, a fim de dar mais impulso à circulação de mercadorias. Outra forma também importante, outra etapa, é a chamada União Econômica e Monetária. É quando os países de um mesmo bloco adotam uma moeda em comum, administrada por um banco central único, utilizado pela população. O maior exemplo que nós temos isso é a União Europeia, onde eles utilizam a moeda euro, né? Quer dizer, como uma moeda única que circula nesses países. Também nós temos a ideia do mercado comum, que é uma livre circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços, de capital, está inserido nas características das etapas anteriores, mas a livre circulação de serviços e capitais e pessoas. Os cidadãos que estão dentro desse bloco econômico têm a livre circulação por qualquer país dentro do bloco, exemplo a União Europeia, né? Só lembrando que a Inglaterra, né, está saindo da União Europeia, não fará mais parte desse bloco. E aí você pode ver nesse mapa, pessoal, os principais blocos econômicos: a ALCA, a NAFTA, o ALADI, o Pacto Andino, o CARICOM, o Mercosul, o MCA, o SADC, a União Europeia, o EFTA, o SEI, a PEC, o ASEAN e o ANCERTA. Certo? São os principais blocos. Vamos ver alguns deles. Começar pela União Europeia. Em 1944, o Benelux. O
que é o Benelux? É a união da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Foi integrado esses três países. Já em 1951, a Alemanha Ocidental, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda criam a SECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Em 1957, os mesmos países criam a CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia. Em 1991, é assinado o famoso Tratado de Maastricht, que cria a União Europeia, que entra em vigor em 1993. Esse tratado permite a livre circulação de bens, serviços e capital. Vamos lá. Apresenta a União Europeia, União Monetária e Econômica, com a adoção do euro, países que não adotam o euro, a Inglaterra, a Suécia e a Dinamarca. A União Europeia busca a união política, que consiste em quê? O que é a união política? É a criação de uma política externa e segurança comum, reforçar a cooperação nos domínios da justiça e assuntos internos, construir uma Europa social, novos campos de ações comunitárias, fundos comunitários e reforçar a legitimidade democrática. Critérios para ingressar na União Europeia. Qualquer país pode entrar? Não. Só pode entrar o país que atender os seguintes requisitos. Primeiro, ser um Estado de direito plenamente democrático, ser um Estado laico no qual não haja discriminação de gênero ou de ordem étnica, manter uma política cambial e financeira rigorosa, com controle inflacionário, combater a corrupção, fortalecer instituições democráticas, estabelecer uma política ambiental com os demais membros da organização, estabelecer políticas migratórias de acordo com os membros. Atualmente, 28 países são membros da União Europeia. Eu não vou ler aí, mas vocês podem ver aí os países, né? Está em negociação para entrar Macedônia, Sérvia, Montenegro, Turquia e Islândia. Tá vendo aí um mapa, né? Mostrando os países membros admitidos, né? E os países candidatos. Beleza? Quais são os grandes desafios da União Europeia? Primeiro, integrar países ricos como a Alemanha, a França, Inglaterra, e países com economia modesta, como a Grécia, né? Que enfrenta o desemprego, a Espanha, né? A Suécia e a Holanda, por exemplo, elas desfrutam de um elevado IDH. O que é IDH, professor? É Índice de Desenvolvimento Humano. Certo? É uma série de critérios que mostram que um país é desenvolvido, né? Também nós temos o problema da crise econômica, né? Nos chamados PIGs, né? Países considerados particularmente vulneráveis, em alto ou crescente endividamento e déficit público, como Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, certo? Superar diferenças políticas, movimentos nacionalistas, separatistas, fortalecer os partidos políticos radicais é um desafio, e xenófobos da extrema-direita, esses partidos colocam em risco a estabilidade de alguns países, podendo vir a afetar o bloco. E também há incertezas quanto à efetivação da Constituição Europeia. Né? Tá aí tudo sistematizado, a síntese, tá bom? Depois você dá uma olhadinha com calma. E vamos para o Mercosul. Criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, tem como objetivo a eliminação progressiva das tarifas alfandegárias. Lembrando, tarifa alfandegária, tarifas cobradas, né, entre um país e outro, a fim de dinamizar a economia regional, movimentando entre si mercadorias, bens, serviços, capitais e força de trabalho. A adoção de uma tarifa externa comum, a TEC, né, para comercialização com outros países não pertencentes ao bloco, após 1995, e prevê também a circulação de bens, serviços e fatores produtivos. O Mercosul tem como países membros o Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e a Venezuela, admitida em 2012. Mas tem alguns países que são associados,
como a Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia, e suas relações restringem à zona de livre comércio, né? O México é um país observador. Vocês podem ver aí no mapa, nos mapas, né? Existe outro bloco também muito importante chamado NAFTA. NAFTA é o quê? Acordo de Livre Comércio da América do Norte, né? Que tem os Estados Unidos, Canadá e México. Qual é a meta? Eliminar barreiras alfandegárias, enfrentar a concorrência da União Europeia. Ele entra em vigor em 1994. Ele tem um prazo de 15 anos para eliminação de barreiras alfandegárias entre os três países. E o Chile foi convidado em 1994 a entrar. Está aí o mapa, né, do NAFTA. Beleza? O grande destaque do NAFTA fica por conta da poderosa economia dos Estados Unidos. O impulso alcançado pela economia canadense dependeu de grandes investimentos de capital estadunidense, inclusive ligados a setores estratégicos e mais avançados, como a informática, setor aeroespacial, eletrônico, química fina. No México, a influência do capital estadunidense fortaleceu com o avanço das chamadas maquiladoras, empresas estadunidenses que se instalam no território mexicano, na fronteira dos Estados Unidos, em cidades como Tijuana, Mexicali e Cidade Juarez. Nós temos também, houve a proposta, né, da chamada ALCA, que seria a Área de Livre Comércio das Américas, que reuniria 34 países, exceto Cuba. Só que o projeto foi lançado em Miami, em 1994, seria o mais ambicioso acordo econômico da história mundial, certo? Mas ele foi visto de maneira negativa, como vocês estão vendo nessa charge, né? Como se os países do norte viessem a devorar os países do sul, certo? Temos a APEC, que foi criada em 1989 na Austrália, que é um bloco que engloba economias asiáticas, americanas, da Oceania, com sede em Singapura. O objetivo principal é reduzir taxas e barreiras alfandegárias na região do Pacífico e Asiática, né? Ela não forma ainda uma área de livre comércio, pois os países membros ainda impõem muitas barreiras a essa livre circulação, mas se previa para 2020 a plena instalação desse bloco. O bloco tem que superar ainda disparidades políticas, diferenças socioeconômicas, né? E aí nós temos outros blocos, como esse não é tão importante, né? Como o Ancerta, eu não vou expor ele, vou deixar só para o conhecimento de vocês. Aladi, também não vou expor, não tem tanta importância. Unasul, né? Unasul seria a União de Nações Sul-Americanas, que congrega desde 2008 12 países da América do Sul e tem tido uma atuação predominantemente política e de defesa. Não é bem um bloco, né? Mas ele trabalha em forma de bloco. O objetivo é facilitar a integração política, comercial e física da região, formando uma zona de livre comércio continental, exceto a Guiana Francesa, certo? Prevê um Conselho de Defesa sul-americano, né, buscando a paz e cooperação entre regiões, né, o Conselho de Defesa Regional, que não inclui os Estados Unidos, mas também não é hostil aos Estados Unidos, ok? O Pacto Andino, que é um tratado fundado em 26 de maio de 1969, sediado na cidade de Lima, atualmente chamado Comunidade Andina das Nações, que tem como membros Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, e como países associados o Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, né? A principal ideia deles é a emissão de um passaporte andino, a fim de garantir a livre circulação entre as pessoas dos países membros, sem a necessidade de apresentação de visto, bastando aos cidadãos apresentar a carteira de identidade do seu país. O objetivo também seria a integração econômica e cultural entre os países membros, representando seus interesses em acordo com outros blocos econômicos ou internacionais, né? Você tem o CARICOM, que também não é tão importante, eu vou passar à frente, a ASEAN, né? O SADC. O SADC eu vou citar por ser um bloco que envolve a África. É um bloco de Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que é uma organização subregional de integração econômica dos países da África Austral, criada em 1992
para assegurar a cooperação econômica na região. É formado por 15 países membros. Vocês podem ver aí no mapa quais são os países que são membros do SADC, certo? O objetivo do bloco é diminuir a pobreza, melhorar as condições de vida, combater a AIDS, reafirmar os legados socioculturais africanos, estabelecer a paz e a cooperação política como forma de evitar conflitos e guerras civis. E aí vamos para as questões, pessoal. As questões são as seguintes. Nós, nesse slide, nós temos algumas questões objetivas, mas eu não vou entrar porque aí seria muito tempo. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui algumas questões para vocês. Eu vou tentar colocar também nos comentários do vídeo, mas por garantia eu vou passar aqui nesse momento. Primeira questão, eu gostaria que você dissesse: o que é um bloco regional? O que é um bloco regional? Segunda questão, eu gostaria que você dissesse: quais são os principais blocos regionais do mundo? Segunda questão, quais são os principais blocos regionais do mundo? Terceira questão, cite pelo menos dois objetivos, da formação dos blocos regionais. Cite pelo menos dois objetivos da formação dos blocos regionais. Próxima questão. Qual é o principal bloco econômico da América do Sul, da América do Norte e da Europa? Qual o principal bloco econômico da América do Sul, da América do Norte e da Europa? Valeu, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like nessa aula, se inscrever no canal, tirar suas dúvidas, colocar nos comentários o que você não entendeu, que a gente está lá observando e iremos responder, tá bom? Este é o canal do Reverendo Gessione Pinto. Conto com você. Até a próxima.